Boa noite, irmãos. Boa noite aos telespectadores das redes digitais, redes sociais. Todos são muito bem-vindos a esta casa e à palestra da noite de hoje. Então, vou falar sobre o capítulo de número 7, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse capítulo ele vem do Sermão da Montanha, feito por Jesus, com mais outros capítulos que a gente também estuda aqui na casa. E nesse sentido a gente pode entender, quando se fala em pobres de espírito, não diz respeito à questão material, mas a questão da humildade, que é uma das características, né, do Mestre Jesus, e que nós percorremos a nossa vida, né, em função disso, de nos tornarmos mais humildes, mais caridosos, mais generosos, mais gentis. E esse capítulo ele traz isso, então, como a humildade como uma virtude que nos aproxima de Deus. Porque Deus é todo justiça e bondade. Então, a humildade ela tem a sua antítese no orgulho. E a gente sabe que muitas vezes a gente traz esse orgulho, né, de vidas passadas, de experiências que não foram muito boas, e até das escolhas que nós fazemos hoje, no tempo presente. E ao longo da história da humanidade, nós temos muitas referências em relação a isso, a pessoas, a personalidades que foram, de certa forma, orgulhosos e usavam isso para corromper, para ter poder, para humilhar até as outras pessoas. Nós sabemos de muitos reis, rainhas, imperadores que em épocas anteriores a nós utilizavam então disso, né, para se sentirem com uma superioridade, como traz aqui o capítulo. Então, nós temos a teoria do exemplo. O que significa isso? Significa aquela liderança através da humildade. E o nosso exemplo maior de liderança servidora foi Jesus, né? Aqui o ser humano que esteve aqui na Terra e que teve a maior altivez, né, em relação à humildade. Ele foi tão humilde que ele abriu mão de condenar aqueles que estavam ao lado dele na hora da crucificação e simplesmente compreendeu que todos nós erramos de alguma forma e que todos nós estamos aqui para evoluir e principalmente para nos desenvolvermos moralmente, que é essa questão que nos diferencia aqui. Então, as injustiças, as humilhações, elas fazem parte da nossa caminhada. E muitas vezes a gente se sente, né, humilhado por alguém e se a gente for pensar, né, somos nós que damos esse poder à humilhação, a essas questões, né? Se nós estamos bem conosco mesmo, nós acabamos passando por cima disso e seguindo o nosso propósito, a nossa verdade, aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. E muitas vezes a gente sofre também comparações. E as comparações, elas são muito injustas também, porque a gente pode comparar duas cadeiras, né, duas mesas, mas nós não podemos comparar seres humanos, porque cada ser humano tem a sua história, tem a sua individualidade, a sua subjetividade, e é importante, né, tem algum lugar no universo e no mundo em que tem a sua importância. Então, no momento que a gente traz essa questão da humildade, né, dos pobres de espírito,
nós também podemos ver o quanto nós temos ainda para galgar, né, de caminhada aqui na Terra. Mas nem por isso nós vamos destituir aquilo que a gente já conquistou, né? Porque vocês sabem que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, em transição a um mundo de regeneração. E aí, nessa caminhada do planeta, nós temos uma questão que se chama reencarnação, que a doutrina espírita explica. E que significa que existe uma pluralidade de existências e que nós viemos numa caminhada, né, lá atrás, e que nós vamos seguir também, e não sabemos para onde, mas que depende também daquilo que nós fazemos no aqui e agora. E no aqui e agora depende daquilo que nós já fizemos, né? Então, se hoje nós temos uma vida mais difícil, pode ser que seja por alguma coisa que nós deixamos de resgatar e reajustar. Então, na questão da comparação, eu pergunto a vocês, por que cada um se eleva acima de seu irmão? Muitas vezes a gente tem essa questão, né, que o capítulo nos mostra em relação à humildade. Por que não seguir pelo caminho da humildade? Porque às vezes a tendência mais fácil é a superioridade, né, em relação a outras pessoas. E nós sabemos que nós todos somos irmãos e viemos da mesma origem, né, e seguimos na mesma origem também. Então, esse capítulo ele traz também a questão da inteligência, né, que todos nós temos como capacidade, uma habilidade inata e que nós utilizamos, né, no nosso dia a dia, a nossa inteligência, tanto para o bem quanto para o mal. Mas a inteligência servidora, que seria aquela que se conecta com o Pai Maior e com Jesus, seria aquela inteligência que nós acabamos sendo um instrumento para outras pessoas. Um instrumento de amor, de paz, né, de elevação, e que nós nos colocamos, então, à disposição da espiritualidade maior, através da nossa inteligência. Né? Estarmos hoje aqui, ouvindo essa palestra, significa isso também. Né? Significa que a gente aqui, como médium, e vocês todos também são médiums, significa que nós utilizamos a nossa sabedoria, o nosso conhecimento a favor de outras pessoas, que vão levar isso para outras pessoas e replicarem quantas vezes forem necessários. E esse é o objetivo, né, de nós termos esse conhecimento e colocarmos em prática quando nós sairmos desta porta para fora. Então, para finalizar, eu trouxe esse livro, Escutando os Sentimentos, a atitude de amar-nos como merecemos. É do médium Vanderlei de Oliveira, pelo espírito Hermance Dufour. E ele traz essa oração que eu vou ler para vocês. Senhor, estamos exaustos devido aos caminhos tortuosos que escolhemos seguir. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos rumos novos. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso te rogamos que supra nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio, com quantas fortalecem com amor tua participação em nossos passos. Jesus, ensina-nos o amor para que vivamos
no coração os sublimes sentimentos que há muito louvamos na palavra e esquecemos ou não sabemos como aplicar. Permita-nos aprender a gostar da vida e a amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nesta hora, de nós receba hoje e sempre a gratidão de quantos te devem, tanto por receber mais que merecemos do teu inesgotável amor. Obrigada, Senhor. Que assim seja.